E esses tempos atuais, o temor está indo embora. As pessoas não estão tendo mais temor. A palavra temor quer dizer medo, reverência e respeito. Então, se vivemos um tempo em que as pessoas estão perdendo o temor, elas estão entrando muitas das vezes na presença de Deus de qualquer maneira. E muitas das vezes, como vivemos nos tempos atuais, vivemos uma geração de pessoas, vamos dizer assim, num contexto generalizando, mimizenta. É uma geração que não se pode corrigir mais. É uma geração que não se pode mais mostrar onde está o erro. Porque quando você mostra onde está o erro, as pessoas se sentem ofendidas. E ela se sente ofendida e ela se levanta porque ela não quer que aquele erro seja exposto. Mas como que eu vou ser cheio do Espírito se eu não me esvaziar primeiro daquilo que eu tinha dentro de mim? Porque aqui está um copo. Se eu pegar e colocar qualquer coisa aqui dentro, essa água que aqui está, ela vai, como ela está tomando espaço, ela vai fazer com que se derrame. Então, para eu encher do Espírito, primeiro eu tenho que esvaziar. E essa que é a grande questão. Porque como vivemos num tempo tão difícil que as pessoas estão cheias de orgulho, cheias de soberba, cheias de si, cheias do ego. A pessoa quer estar no centro. Em vez de colocar o Senhor no centro, a pessoa quer estar no centro. E quando nós começamos a querer estar num lugar que não era para nós estarmos, que era o centro, nós começamos a falir. Começamos a perder. Começamos a, vamos chamar de desidratar. E quando o apóstolo está enviando, ele está dizendo assim: olha, nessa carta eu quero que vocês entendam uma coisa, e eu vou fazer uma comparação. Eu vou comparar alguém que se embriaga com vinho, para mostrar como que fica as atitudes de alguém que está embriagado. Uma pessoa que está embriagada, ela perde a coordenação motora. Uma pessoa que está embriagada, ela perde parte da sua consciência. Uma pessoa, quando está embriagada, em alguns momentos, ela se torna agressiva. A fera que há dentro da pessoa, a pessoa libera aquela fera e ela se torna agressiva. A embriaguez, ela provoca a destruição. É bem verdade que nos tempos antigos, na época de Davi, que havia muitas guerras, naquele tempo, o vinho também era utilizado para as pessoas que estavam desanimadas por causa da guerra, estavam feridas, e era uma maneira de elas se esquecerem da guerra. Era uma maneira que era utilizada de elas se esquecerem da guerra. Perde parte da consciência. Nós entendemos que é muito sério quando o apóstolo pega como referência isso, porque ele está dizendo: vocês não devem viver como quem está embriagado, que não tem consciência daquilo que faz. Vocês não devem viver como quem está embriagado, que não tem direção, que anda desordenadamente fora dos padrões estabelecidos pela palavra. E ele começa a denunciar isso de uma maneira muito sutil. No versículo 19 ele diz: como que eu posso ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.
você parar para refletir, no tempo que nós vivemos, é difícil você encontrar alguém que seja espiritual. As pessoas, a carne está aflorando. As pessoas fazem aquilo que elas têm vontade, os desejos. E depois pedem desculpa. Mas queremos estar cheio do Espírito. Fazemos o que queremos e muitas das vezes entristecemos o Espírito que nós queremos depois estar cheio dele. Então o cristianismo é uma responsabilidade de cada um de nós. Seguir a palavra, seguir a fé, seguir os passos de Cristo, porque cristão quer dizer o quê? Parecido com Cristo. Quando foi falado a primeira vez, chamado os seguidores de Jesus de cristão, é porque eles são parecidos com Cristo. Por quê? Porque eles andavam da maneira que Cristo andava. Eles falavam da maneira que Cristo falava. Exemplo, quando Pedro é questionado sobre ele andar com Jesus ou não, ele fala, não, nunca ouvi. Mas alguém diz assim, mas você parece com ele. Você fala como um deles. Você anda com eles. Como você diz que... Entendeu? Então o cristianismo, quando nós vivemos o cristianismo, automaticamente nós abrimos dentro de nós espaço para o Espírito entrar, o Espírito Santo habitar. E quando o Espírito Santo habita, é porque nós decidimos abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, para que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. Então ser cheio do Espírito Santo, pastor, não é eu pular, eu rodar, eu profetizar. Então ser cheio do Espírito Santo não é eu cantar e chorar enquanto eu estou cantando. Não, tem pessoas que choram por remorso também. Tem pessoas que às vezes estão cantando até o louvor e está se sentindo culpado por problemas que está passando e tem que se consertar e chora por remorso. Nem sempre é chorar porque está adorando ou porque está sentindo a presença de Deus. O que vai dizer de fato se nós queremos ser cheios do Espírito Santo é quando nós começarmos a mudar a nossa atitude. Que é a palavra conhecida como metanoia, quer dizer mudança de mente. Essa mudança de mente, ela provoca também a mudança de comportamento. A palavra comportamento, ela sugere o quê? Como se comporta a sua mente é o que você faz. Tudo o que você faz é como a tua mente está se comportando. Eu estava conversando com o pastor sobre isso. Alguém falou algo e aquilo que a pessoa falou talvez ela não imaginou, mas ela falou o que pensa. Por mais que ela não pensou no que estava falando, ela falou o que ela pensa. Ela só não controlou o momento da fala. Então comportamento é como nós nos comportamos como pensamos. E como você chega ao Espírito se o meu pensamento está fora dos parâmetros da palavra de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus? Se o meu pensamento está voltado para as coisas do mundo, automaticamente o meu comportamento também vai ser voltado para as coisas do mundo. As coisas chamadas mundanas, né? Porque antigamente você ouvia muito isso. Mundano, né? A gente ouvia as pregações falando mundano, está mundano, né? Realmente é isso. A conduta revela o que pensamos e o que temos dentro de nós. É por isso que a Bíblia fala que o que a boca fala, que o coração está cheio. Foi o que produziu, o que estava dentro de nós foi produzido. E ele fala assim, olha, como que você vai saber se você está cheio do Espírito? Ele está dizendo, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitados uns aos outros no temor de Deus. Então uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é sujeita, ela está sujeita à autoridade. Por isso que a Bíblia fala sujeitando uns aos outros. Eu não
consigo enxergar e ver uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo, que não quer estar debaixo de autoridade, que não quer obedecer, que não aceita correção, que não aceita repreensão. A Bíblia fala assim: se Deus nos repreende, você tem que se alegrar. Por quê? Porque Ele te trata como filho. Mas se Ele parar de te corrigir, meu irmão, se preocupa, porque Ele já tem você como bastardo. Estou falando na linguagem simples aqui, para entendermos. É por isso que Paulo dizia: vocês têm que agora comer o alimento sólido, porque vocês já não são mais criança para poder o leitinho. Estão precisando de comida sólida. Vivemos um tempo que as pessoas não querem crescer mais. A gente chama isso de síndrome de Peter Pan. Envelhece, mas continua com atitudes de criança. Envelhece, mas continua com brincadeiras de criança, com jeito de criança, agindo como criança. E Deus está procurando pessoas que possam, de fato, ser responsáveis. Ele quer encher com o Espírito Santo você, para que você venha se responsabilizar. Deus vai te usar para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para abençoar teu ministério, para abençoar a tua igreja. Mas se nós estivermos cheios de nós, o que nós vamos produzir são só coisas ruins. É por isso que vivemos um tempo muito difícil. É por isso que vivemos um tempo na qual as pessoas, elas tudo ferem. Porque se você, eu como pastor posso falar isso, quando você traz uma orientação de uma palavra e aquela palavra vai de encontro, às vezes, com o que aquela pessoa está vivendo, aí a pessoa fala que você está jogando piada. Então você não pode falar sobre determinado assunto porque vai mexer com a pessoa, vai mexer com A, com B, com C, com D. E esse ambiente aqui, irmãos, é para tratar de coisas que estão acontecendo. Esse ambiente aqui é para tratar de coisas que precisam ser mudadas. É necessário falar sobre o assunto. Para quê? Para que aquele assunto sendo abordado, venhamos chegar ao entendimento e venhamos ter o quê? Mudança. Num relacionamento entre um casal, quando não conversam, quando o casal não conversa sobre os problemas, eles não conseguem resolver o problema. E sabe o que acontece? Acumula o problema. Porque a Bíblia diz assim: não se põe o sol a vossa ira. Isso quer dizer o quê? Todo dia vai acontecer alguma coisa que vai te irritar. Se tu não resolver o problema de hoje, amanhã serão 2. Se tu não resolver o problema de hoje, de amanhã, depois de amanhã serão 3 problemas. E aquilo vai acumulando e chega uma hora que você ouve assim: não te suporto mais. Assim é na casa de Deus, na presença de Deus, na igreja. Porque estamos na casa do Senhor, estamos ouvindo, sendo explanado a palavra, e a palavra revela aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos passando, mas fazemos ouvido de mercador. Como diziam os mais antigos: estou fingindo que não estou ouvindo isso aí. Porque não coloca em prática. E quando não coloca em prática, no próximo culto, Deus pode usar quem for, pode vir pessoa que tu nunca viu. E aquela pessoa vai trazer a palavra e vai bater na mesma coisa. Vai parecer até que alguém contou. Mas é porque o Espírito Santo está dizendo assim: até quando você vai ficar dessa maneira? Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você ainda vai continuar vivendo essa vida fora dos parâmetros e da vontade de Deus? E aí começamos a ficar irritados, porque o assunto não muda. E quando o assunto não muda, começa a coisa a ficar a gente vai se irritar. Você imagina você estar perto de uma pessoa que fala a mesma coisa. Amanhã fala do problema de novo, depois fala do problema de novo, depois fala do problema que você não quer ouvir porque tu não quer resolver. Chega um momento que você explode. Mas o problema não é da comunicação, é de como nós estamos recebendo aquilo que estamos ouvindo. Porque se nós fizermos uma análise pessoal, diariamente,
eu olhar para mim e ver onde eu estou errando, eu vou começar a me corrigir. Então não vai precisar de ninguém para chegar para mim e dizer o que eu tenho que fazer, porque eu já estou sendo o juiz da minha vida e da minha história. Muitos relacionamentos se acabam porque não se fala sobre o assunto que deveria falar. Ah, não vou falar sobre isso não, que vai dar discussão. Não tem que ter discussão, tem que ter conversa. Conversa é quando uma pessoa fala e depois que ela fala, a outra fala o que sente. Mas o grande problema é que muitas das vezes nós não queremos ouvir. Porque quando alguém está falando alguma coisa e aquilo que a pessoa está falando está vindo contra mim, está me expondo o meu caráter, expondo a minha conduta, expondo a maneira que eu estou vivendo, eu fico irritado. Então eu não quero ouvir. Como que eu posso ser cheio do Espírito se a palavra me irrita? E se é a palavra que te transforma? E se é essa palavra aqui que molda a minha vida e molda a tua vida? Irmãos, não tem coisa melhor do que você ter a palavra dentro de você. O salmista escreve dizendo assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha como isso é sério, irmão. Quando você guarda a palavra dentro de você, toda vez que você vai cometer uma falha, o Espírito Santo te vai lembrar da palavra. Então você se corrige, você não cai. Como que eu vou ser cheio do Espírito? Porque se eu estou cheio de outras coisas, eu preciso me esvaziar. Aproximadamente no século 3 a.C., na época do Império Romano, dominando, tomando tudo. Olha como a coisa é séria, irmãos. Surge também naquele tempo os grandes filósofos. E a ideia de alguns deles era fazer com que todo o povo pensasse de uma mesma maneira. Daí vem as ideologias. E a coisa é muito séria, por quê? Porque todos esses filósofos que vieram surgindo, eles vieram falando sobre coisas humanas. Platão, Aristóteles, daí vai. Ele vem falando sobre o comportamento humano, porque eles estudavam a mente humana e o comportamento humano. Só que na maior parte deles, a ideia é que você precisa, eles passam a ideia que você precisa viver as coisas desse mundo. E Jesus vem na contramão do sistema. E quando Jesus vem, ele vem trazendo uma visão diferente do que esses filósofos diziam, embora tendo conhecimento de todas essas ideologias que já havia naquele tempo. As perversões morais. Se você estudar, você vai ver como naquele tempo o povo era pervertido moralmente falando. Eles se entregavam mesmo às suas paixões. Então como que eu vou ser cheio do Espírito se eu estou entregando a minha vida às paixões desse mundo, às coisas desse mundo? É por isso que vivemos um tempo hoje, irmãos, uma igreja, entre aspas, que não são todos, mas vemos uma igreja enferma. Porque esse ambiente que era para sentirmos a presença de Deus, esse ambiente que era para nós louvarmos e nos derramarmos na presença do Senhor, esse ambiente onde o Senhor comunica a sua palavra conosco, para nós mudarmos a nossa vida, para alguns se torna incômodo. Ah, porque eu vou lá ouvir a mesma coisa? Mas se está ouvindo a mesma coisa é porque não está mudando o comportamento. Porque eu entendo uma coisa, irmão, quando você coloca em prática na sua vida a palavra ela muda o teu comportamento, muda a tua maneira de pensar. Você pode chegar no outro culto, a mensagem pode parecer ser a mesma para aquele que não coloca em prática, mas você fica alegre porque tu recebe outra mensagem dentro daquela palavra. Você vê que é Deus realmente que está falando, você se alegra, teu coração se alegra, você não fica triste. Por isso que a Bíblia fala: não se entristeça quando você for corrigido.
pelo Senhor. Precisamos, irmãos, entender que para sermos cheios do Espírito, precisamos primeiro nos esvaziar. E eu quero nessa noite te convidar a você fazer esse exercício de se esvaziar. Tente hoje se esvaziar. Tente fazer isso, se esvaziar. Se esvazie do orgulho. Se esvazie da ira, da cólera. Tem pessoas que gostam de ser chamadas de fulano é brabo, fulano é brabo. Tem pessoas que gostam que as pessoas falam assim. Gosta desse tipo de fama. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não tenho a capacidade de ouvir a palavra, guardar ela e deixar a palavra mudar a minha vida, mudar o meu comportamento? E aí, irmãos, esses dias eu ouvi uma pessoa pregando e a pessoa falou algo tremendo, que é como se você fosse no culto e recebesse adrenalina, e você, só naquele momento ali, acabou, volta a mesma coisa. E aí ficamos andando em círculo, porque não tem mudança. E não tem mudança não é por causa do outro, é porque eu não estou sendo responsável com aquilo que Deus está falando comigo. Porque é natural do ser humano sempre colocar a culpa no outro. Porque ninguém quer assumir a responsabilidade. Ninguém quer bater no peito e falar assim: Senhor, eu pequei. Sabe por quê? Eu fico vendo, irmãos, a maneira que Davi se comporta quando Deus revela e mostra para ele. Quando Deus faz cair a escama dos olhos, ele faz ele entender que ele estava errado. Na oração dele ele fala assim: Senhor, eu pequei contra ti, fiz aquilo que é mal, lava-me e ficarei limpo. Isso é crescer, isso é evoluir espiritualmente, isso é se aproximar de Deus, isso é ser alguém segundo o coração de Deus. Quando você reconhece o teu erro, quando você reconhece a tua falha. O que a gente tem falado entre nós? Qual tem sido a conversa entre nós? Será que nós falamos de salmos? Será que nós cantamos? Será que nós louvamos? Será que temos dado graças por tudo? Ou temos reclamado de tudo? Quem não tem filho, chora e pede a Deus. Quando Deus dá o filho, reclama do filho. Não aguento mais. Se Deus respondesse com fogo nessa hora, irmão, não suporto. Não é assim? Quando está só, Senhor, envia, Senhor, aquele varão abençoado, aquela varoa, para eu casar, para fazer a tua obra, para ficar na tua presença. Aí Deus fala: aí prepara. Eu não aguento mais, eu não suporto. Agradeça a Deus, peça para que Deus te dê sabedoria a lidar com a personalidade de quem está do teu lado. Mas não amaldiçoa, não. Mas o senhor não sabe o que eu passo. O senhor não sabe o que eu tenho vivido. Se é a sua vida, realmente eu não tenho que saber. Mas eu tenho para você um conselho a te dar. Se você não está sabendo lidar com as tuas lutas, vai para o joelho e peça para o Senhor te ajudar a entender e a saber lidar com essa situação. Porque eu tenho certeza de uma coisa: o Deus Todo-Poderoso que preparou o que tu pediu um dia, Ele também é poderoso para te dar um entendimento para lidar com a prova. Vivemos um tempo de descarte.
Esse aqui não é do antigo, né? Que é de vidro, né? Ah, é. Crente raiz. Hã? Crente raiz. Crente raiz. Mas vivemos o tempo do descarte. Os relacionamentos são como copos descartáveis. Você aproveita o que tem de bom e descarta depois que você acha que não tem mais o que te dar. E tu acha que é só com seres humanos que fazem isso? Não, fazem isso com Deus também. Porque chegam na presença de Deus com sede e se enche. Recebe a bênção, recebe a vitória e descarta. Mas por que se descarta? Para não ter o trabalho de lavar. Por que surgiu os descartáveis? É mais prático. Então hoje, infelizmente, as pessoas estão fazendo isso com a vida espiritual. É por isso que tem pessoas que não param em lugar nenhum. E tem gente que já passou por tanta igreja que depois vai parar, irmãos, em outras religiões. Sabe por quê? Porque diz que por onde passou não viu amor. E o que amor é esse? É só de alguém ter que suportá-lo. Mas pergunta por que saiu. Porque não suportou alguém. Então pode mudar de religião. Mas quando chegar lá vai fazer uma bagunça terrível. Por quê? Porque tem pessoas que não é questão dela ser insuportável para os outros. É ela que não suporta ninguém. Pode mudar de país. Se não mudar de comportamento, vai se repetir a mesma história. Pode mandar a esposa embora, o marido embora, mas se não mudar de comportamento, os próximos que virão vão durar o mesmo tempo. Porque depois vai dizer, sabe o quê? É o inimigo. Isso é o inimigo. E muitas das vezes, nosso maior inimigo, irmãos, não é Satanás. É como nós agimos. O diabo, ele só tenta. Por isso ele é chamado de tentar mais morfologia. Vamos lá. Tentar mais. Ele tenta para que você sinta dor. Então, por isso ele é chamado de tentador. Você entendeu? Então, quando ele te provoca, é para você sofrer. Por isso ele é chamado de tentador. Ele te provoca para você errar, para depois que você vir errar, você venha sofrer pelo erro que cometeu. E é por isso que muitas vezes na nossa vida a gente fica vivendo como se estivéssemos em círculo, não sai do lugar. Eu vou te dar um exemplo disso, porque isso aconteceu com o povo de Israel. O tempo que eles ficaram no deserto foi por quê, irmãos? Foi porque Deus queria? Era só por isso? A Bíblia fala que Deus tira eles ali como um forte braço estendido do Egito e leva eles, ó, irmãos, 3 dias para chegar na terra prometida. Ficar 40 anos. Sabe o que acontecia? Quando chegava perto, Deus falava assim: você não pode entrar não, volta. Eles ficavam rodando. Passava perto da terra prometida, mas não entrava na terra. Deus impedia eles de entrar. Não, você não pode entrar não, volta. Se entrar, morre, hein? Volta. E ficavam rodando. Ficava rodando. Mas por que Deus permitiu isso acontecer? Porque quando o povo saiu do Egito, eles saíram cheios do Egito. Então aquele período que eles passaram ali, era que Deus estava dando a oportunidade de eles fazerem o quê? Deixar o Egito no deserto. Deus queria purificar eles no deserto, para que eles pudessem tomar posse da terra que o Senhor tinha lhe prometido. Primeiro você se esvazia, para depois Deus te encher. Amém. Primeiro eu preciso me esvaziar, para depois o Senhor me encher. Então primeiro eles precisavam se esvaziar ali no deserto. Tudo que era do Egito tinha que ficar ali, irmãos.
Mas sabe o que acontecia, irmão? Toda vez que eles eram provados, colocados à prova, eles murmuravam, se queixavam. Murmurar e se queixar é a mesma coisa. Murmurar é você falar baixinho, só movendo os lábios, que é a mesma coisa que se queixar. Se queixar quer dizer que movimenta o queixo, mas não sai som. Às vezes tem pessoas que pensam e movimentam o queixo, não consegue, não fala, né? Mas dá para tu ler o lado, né? Mas por que isso? Deus colocou no deserto para que no deserto venha ser tirado tudo aquilo que o Egito colocou dentro deles. Porque o Senhor queria colocá-los na terra que o Senhor tinha prometido, mas com outro comportamento, com outro pensamento, com outro sentimento. E aí é por isso que Deus fala assim: olha, só quem vai entrar lá são aqueles que acreditaram. Porque quem sai do Egito com aquele pensamento de derrotista, que está derrotado, pensamento de escravo. Nunca dá, nunca pode, nunca consegue, você entendeu? Ó, me perdoa porque eu fiz isso contigo. De novo? Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu, me perdoa. Sentimento escravo, continua preso. O Espírito Santo de Deus quer te libertar dessa escravidão. Irmãos, o primeiro homem que foi criado, o que o Senhor falou para Adão? Sobretudo, você dominará. Deixa eu contar para você uma coisa. Esse domínio não era só sobre aquilo que tinha à sua volta. Ele tinha domínio sobre seus sentimentos, sobre o que pensava, sobre o que sentia e daí por diante. Quando ele peca, ele perde esse domínio. Daí vem o ódio, daí vem a ira, daí vem a cólera. Ele não controla. Ele passa a ser controlado. O que acontece com Caim? Caim é dominado pelo sentimento. E um sentimento que foi provocado pelo que ele via. Ele não suportava ver Deus aceitar a oferta do seu irmão. E quando ele estava preocupado com a oferta do seu irmão, ele se esqueceu do que ele precisava também oferecer. Normalmente é assim que acontece. Nós sempre procuramos alguém para colocar a culpa e dizer: eu não consigo ficar firme por tua culpa, eu não consigo fazer algo, Deus, porque você não me ajuda, eu não consigo. Irmãos, quando assumirmos a posição e a responsabilidade daquilo que Deus colocou na nossa mão, o que temos que fazer, ninguém mais será culpado. Ninguém mais será culpado. Por quê? Porque nós entendemos que Deus tem algo particular comigo. Sou eu que tenho que ser a coluna, sou eu que tenho que ser, aleluia, o acesso de Deus na minha casa, sou eu que tenho que trazer a presença de Deus para o meu lar, sou eu que tenho que trazer a paz para o meu lar. Mas eu não aguento ficar calado, porque ela é cheia de si. Que tem hora, irmãos, que é melhor se calar. Esperar o momento certo para poder falar sobre o assunto. Porque não é com grito, não é tacando o copo na parede, não é quebrando as coisas dentro de casa que você vai conseguir resolver o problema. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus está querendo te ajudar, para você tomar de volta o controle dos teus sentimentos. Amém. Ao invés de você ser dominada ou dominado pela ira e ferir quem está próximo de você, você vai dominar esse sentimento e vai vencer. Lembra do que eu falei? Quando você acumula as coisas e não resolve o problema, a tendência é você entrar num estado de estafa tão grande, de cansaço, que você age da pior maneira.
E no final é você que sai ferido. Irmãos, pastor, estou pregando de parte de revelação. Aleluia. Tu falou que vai embora? O Espírito Santo de Deus, ele ouve, ele vê. Você marca a data. O Senhor ouve e o Senhor vê. Deus está dizendo para você hoje, nessa noite, domine sobre as tuas vontades, domine sobre os teus sentimentos, toma de volta, aleluia, o controle das tuas emoções, porque quando nós estamos descontrolados emocionalmente, tudo à nossa volta se torna como se fosse um deserto, uma cidade devastada. Hoje o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida e trazer a paz que você está pedindo tanto.